Está começando Entre Nós, o programa de cultura do jornal Opinião CE. Esse programa tem um oferecimento do Colégio Diocesano Padre Anchieta, de Limoeiro do Norte. O Colégio Diocesano Padre Anchieta, localizado no coração de Limoeiro do Norte, na Avenida Dom Aureliano Matos, 1925, é uma referência educacional do Vale do Jaguaribe. Com mais de 80 anos de história, a instituição tem se destacado pela qualidade de ensino e pelo compromisso com a formação integral dos seus alunos. Oferecendo uma educação que vai do infantil ao ensino médio, o colégio também se orgulha de ser um modelo de ensino integral, proporcionando aos estudantes uma vivência educacional completa, que abrange não apenas o conteúdo acadêmico, mas também o desenvolvimento pessoal e social. Ao longo de sua trajetória, o Colégio Padre Anchieta tem sido líder de aprovações na região, consolidando-se como a escola que mais aprova no Vale do Jaguaribe. Esse resultado é fruto de um trabalho pedagógico dedicado e de uma equipe de educadores comprometidos com o sucesso de cada aluno, preparando-os para os desafios do futuro com excelência e responsabilidade, seja no ambiente acolhedor do infantil, na base sólida do ensino fundamental ou na preparação rigorosa do ensino médio. O Colégio Diocesano Padre Anchieta continua a formar gerações de estudantes capazes de transformar o mundo ao seu redor, com valores cristãos, disciplina e muito conhecimento. Fique agora com a entrevista do Entre Nós de hoje. Olá, sejam bem-vindos ao Entre Nós, o programa de cultura do jornal Opinião. Hoje vamos conversar com um cantor, compositor, DJ, colecionador, um grande colecionador de discos, fantástico, e um grande artista, Alan Moraes. Alan, que prazer estar aqui com a gente, batendo esse papo, aqui no Entre Nós, cá entre nós aqui, né? Professor Wagner Castro, é uma honra agradecer o convite. Que legal. Abraço para todos os telespectadores. Que legal, que legal. Alan, me parece que você começou a sua carreira como artista, como carnavalesco, isso é verdade? Isso? É verdade. Ali no Benfica. Aí você nasceu no Benfica não, né? Você foi ao carnaval e ia lá no Sanatório Geral, você era produtor, organizador, compositor, você fazia muitas coisas, né? Marcou uma época, 10 anos, né? Foram 10 anos. E uma época muito interessante, porque não havia nada. Antes de 2007, tinha já a cultura do pré-carnaval, antes já tinha o Quem é de Benfica, que tragicamente teve que acabar. Então a gente, numa ânsia de fazer alguma coisa no carnaval, não existia nada. E a gente juntou com os amigos, uma turma de Xeramobim, muito danada, e começou a fazer, se aventurar. Também no edital de pré-carnaval, né, de 2007, pela gestão da Luiziane, mas no ano seguinte a gente já saiu no carnaval mesmo. Foi um certo pioneirismo, né? E hoje lá existe um polo, mas antes só tinha mato, como diz a expressão, né? Eu lembro. Aquele carnaval mesmo de rua, que tinha ali na Duque de Caxias. Aquilo ali deu uma parada na época da ditadura, os anos 80, começo de 90, ficou um vazio grande. Isso. E a gente buscou preencher esse espaço e ficou. E esses amigos lá do Benfica, do Sanatório, quem eram os caras? Quem eram os amigos lá? Rapaz, tem o Arthur Costa, que é inclusive primo do Fausto Nilo, muito próximo. O Márcio Caetano, foi gestor de cultura também, é produtor. Sim. O Marco Antônio, tá aí o seu Marco Antônio, que é quem organiza tudo. O nosso bloco ajeitar. Faz tudo bem direitinho, que é para depois tudo se acabar. Foi até uma música para ele. Ele era o produtor executivo, subia em poste para ligar a luz, que era tudo artesanal. Tudo era a gente que fazia. Não tinha esse apoio. A gente que no final limpava a garrafa de vidro. Mas o bloco cresceu demais, né? Eu me lembro que foi até era um encontro, não sei se era terça ou segunda, era esperado, né? A série do Sanatório Geral, não tinha? Não era? Tinha domingo e terça de carnaval. Domingo e terça, né? De manhã, mudou para de manhã, que era exatamente para só ir quem tem interesse, né? Para evitar aqueles carros de som oportunista, barulho, graças a Deus nunca teve nenhum. Você sabe que eu achava um horário super legal, super bacana, super atraente, sabe? Bacana. E pegou, né? Porque, por exemplo, hoje em dia tem um Paulo Raimundo dos Queijos, por exemplo, já começa 10, 11 horas, já começa a ter um sonzinho ali por ali, né? Um palquinho montado.
Isso aí ficou de legado, muito bom. Inclusive, a gente, até isso também foi o pioneirismo. A gente lançou um disco de vinil, né? Quando é que no ano foi de 2010. esse disco? Foi de quando, Alan? O primeiro disco foi só em CD mesmo, né? Foi em 2010. Só música autoral do pessoal ali do bairro. Gildomar Marinho, o Gildomar Marinho, grande amigo, tá aí o Charles Leandro. Tem uma do Eugênio Leandro, que ele Silvio Mendes. cedeu pra gente. O Silvio Mendes é o Roberto Carlos da Gentilândia. Que ele todo domingo e terça de carnaval ele vestia um paletozinho branco, distribuía as flores e o pessoal agia como se fosse o Roberto Carlos de fato. Tinha esse momento Roberto Carlos lá, né? No Bloco Sanatório Geral. Depois que o bloco voltava, tinha concentração, a bandinha, a gente tocando repertório de carnaval e dava uma volta, uma troça, que o carnaval a gente considera que tem que ser de arrasto, né? Tem que ter o bloquinho, a troça. Tem que fica muito show, muito atrás, parada, né? A gente tá com essa cultura, mas é bom que tem para todos os gostos, né? O Carnaval de Fortaleza está formando sua cara, é um disco... sua identidade, né? Eu vou Levi aqui mostrar aqui para a capa, né, Levi? A capa do disco é interessante, né? Diferente. E me diz uma coisa, o Alan, qual foi o ano que foi feito o disco? Esse disco foi feito em 2014. Né? Então, coisa mais recente, né? Foi, mandou prensar lá na Polisson. E por que a resolução disco? Rapaz, eu tenho essa paixão, né? Eu sou DJ de disco de vinil desde a virada do século, profissionalmente em 2010, né? Vivendo disso, né? Mas desde sempre pegando os discos da coleção e botando lá para o pessoal ouvir. Agora mais profissionalmente, com 2 toca-discos mesmo, MK2, profissionais e tudo, foi de 2010 para cá. E hoje a gente fica aí no Cantinho do Frango toda sexta, estamos lá. Terça-feira no Abaeté, boteco, ouvindo os discos. Desse disco aqui, tem composições suas, né? Que eu vi aqui várias composições. Tem uma composição que você acha legal, que você sabe cantar sem violão, com violão, que ele atrai, pegou que fez sucesso, que a galera gostava, que a galera... O primeiro tem um hit que até hoje eu chego e eu me emociono, porque sempre tem alguém que conhece, que é a música do Lagarta de Fogo. Que existiam esses personagens, até para explicar, né? O primeiro boneco no primeiro ano, ele perdeu a cabeça. Caiu a cabeça do boneco gigante, que era o Freud. Sanatório Geral, porque a gente fazia uma ode à loucura sadia, né? Loucura é cura para qualquer normal, uma das frases. Aí o Freud o cabeça era o Freud. E tinha a lagarta de fogo, que é como se fosse um dragão chinês com a cabeça de um bode. Então a gente fez só um trechinho aqui rapidinho. Vou fazer. Do hit do carnaval, né? Eu vi um bode de Pequim, era um dragão tupiniquim. Nosso Freud é testemunha, ai que bicho sem vergonha. Dei dá-lhe as traidárias e na corcunda do bode ela me perguntou se pode brincar com o dragão, o chinês do sertão, fantasiar até desacordar. Lagarta de fogo, lagarta de fogo, lagarta pintada, boca de fogo. Legal. Então essa aí a gente tava galera. Rapaz, essa aí era a hora. Quando vinha essa lagarta e o pessoal brigando para ficar embaixo. Olinda que gosta, né? Dessas exatamente, tem. E agora o Serpentina tem também a cobrinha, né? Tem, né? O pessoal fica segurando assim embaixo do... o body beat também. Os blocos estão também criando suas identidades e suas brincadeiras também. Fazendo outras coisas, né? Que atrai o povo, né? A galera Rapaz, gosta, é bom né? demais, Se envolve, né? E as sátiras, né? Sempre estava inovando, né? Como inovou fazendo um disco de vinil, inovou fazendo, sei lá, isopor, concurso de fantasia, porque também aqui não tinha um hábito de fantasias. O pessoal botava no máximo um adereço e tudo. Hoje em dia em Fortaleza está parecido com Olinda nesse sentido. Sim. Que aqui tinha muita cultura, na época que a gente surgiu com essa proposta,
muito parecido com Bahia Axé, né? Que é o Fortal. Aí esse aqui estava consolidado e tudo. E a gente tentou trazer essa animação de Olinda, Recife, com a nossa cara, né? É verdade. Ficou bacana. O cearense é meio largado, ele gosta muito mais do entrudo, né? Aquela coisa do melamela, aquela coisa. É, Eu tenho observado exatamente. isso, né? Assim, É verdade. isso tem mudado, claro, né? É. Mas Quando a era criançada vinha com espuminha, até nas praias lá, né? Aracati, com maisena, a gente trocava por uma máscara, que a gente fazia a máscara dos personagens, do Freud, do Antônio Conselheiro, que era Tom e Vicente, a máscara da Lagarta de Fogo, que eram os bonequinhos. Aí a criançada dava maior valor, imã de geladeira, tinha todo mundo. Essa coisa do entrudo era interessante em Aracati também, que você via aquela coisa do se identificar com o outro, né? O homem se transformar de mulher, a mulher como um homem, aquele negócio, as fraldas, o bico, a chupeta, aquele negócio, né? O cearense gostava muito disso. Agora mudou mais, né? Claro, tem mudado pra caramba, né? Tem sempre evoluído. É aquela coisa da tese, antítese, síntese, e vai sempre se reinventando, né? Uhum. Alan, você também é um grande colecionador. Você tem muitos discos, né? E um colecionador, mas de respeito, como se diz, né? E você tem um apreço assim, especial pela música cearense, né? Que é muito bom, Verdade, né? verdade. Você tem vários discos, né? Que são discos fantásticos. Desde os 12 Inclusive, anos. tem discos aqui que muito mais. Então a pergunta antes de começar os discos seria o seguinte: de onde veio essa paixão pelo disco? Pelo discão? Foi seu pai? Seu pai tocava? Pois Seu pai ouvia é. muito disco? Sua mãe? E curioso sua tia? que- Como é que era isso? Curioso que lá em casa nem tinha toca-disco. Não tinha. E eu ficava fascinado, porque pegava uma fita e pagava na época. Depois que chegou o Plano Real, aí era R$ 5 para gravar uma fita, porque não tinha dinheiro para comprar disco. Era verdade. Isso 10, 11 anos. 12 anos eu comprei meu primeiro LP, sem nem ter toca-disco ainda. Aí minha irmã conseguiu um 3 em 1, daqueles de plástico, bem simplesinho, que explica por que que depois o pessoal migrou para o CD, porque era muito ruim nos anos 90, a qualidade dos toca-discos. E aí eu comecei a pegar gosto, e teve uma fase muita loucura. Eu saía às 5 horas da manhã na feira atrás de disco, para chegar primeiro e olhar. Aí saí correndo, Emaús, e atrás de quem As doava coisas- disco, que foi na contramão, foi quando eu estava no auge do CD. É Foi verdade. quando eu mais comprei meus 94, discos. 95, os CDs invadiram. Eu saía com R$ 10 para a feira, voltava com 3 discos, era bom demais. Às vezes eu encontrava na rua. Os discos ficaram assim, o pessoal jogados. botava as como se pessoas fosse dando- lixo. dando as coleções, né? Doando. aquele Muita negócio gente todo, né? doou. É verdade, é esse período. E é muito a sensação que você tem de ouvir um disco de vinil. Primeiro, a sensação de pertença, né? Não estar numa nuvem, num lugar X para você ir procurar. Palpável, né? Você pega ali Material, e né? tira, e você vê faixa por faixa. Você quer escolher até a parte mais escura, a parte com menos instrumento, mais lenta. Você pode escolher como vai ouvir, vai em espiral até aqui. A criança Todo me ritual, perguntou- né? todo O ritual. ritual também Virava pro lado A, lado B. E o ritual também de pegar o encarte, ver quem está tocando, quem é um baterista, quem é um baixista, essa Exatamente. coisa toda, né? Muito Exatamente. legal. E isso é muito. Mas então não teve nenhuma bacana. influência nem de família, nem de um parente músico, nada. Foi uma coisa que veio assim, você gostava. Minha irmã me influenciou muito, né? Principalmente no gosto musical. Aí eu fui conhecendo, eu não sabia nem o que era. Aí ela estava ouvindo Miles Davis, Ah, tá. estava ouvindo o pop rock da época, né? The Cure, The Smiths. Meu primeiro disco, pra você ter uma noção, que eu comprei foi o Jethro Tull, né? Que eu chamava, Dick as a Break. É um disco de rock progressivo. Ele é uma suíte, é uma música só o lado A, uma música só o lado B. Tipo Pink Floyd, né? Para quem não sabe o que é rock progressivo, é uma música mais atmosférica. Se compreender melhor quem está ouvindo. Né? E fui viciando, né? Comprando disco atrás de disco, até juntar 4.000. 4 mil discos. Deu- Todos catalogados, tudo direitinho, né? Eu dei uma estacionada para não dar uma de acumulador, né? Separei uns que não me interessavam, repetido, de Paquita, Xuxa, Jasper, essas coisas eu tirei da coleção, né? Foi uma doação. Para ter um foco, né? Que é principalmente, além de música cearense, tem muita coisa, desde jazz, rock, E aí- música nacional brasileira. E Alan, e aí essa inserção, essa entrada, essa aproximação, esse gostar pela música cearense em si. Por exemplo, você tem várias coleções, como eu falei aqui, você tem um disco que é o primeiro disco, né, assim, da música popular do cearense, a música popular cearense, como queira chamar, né, se é que existe isso, né? Viu, Levi? Tá vendo esse disco aqui?
primeiro festival da música popular aqui, né? O festival Aqui no Aqui no Canto, Canto. produzido pelo Aderbal. Aderbal Freire Filho, na época, né? Exatamente. Aderbal Freire, né? Que depois virou Freire Filho, um grande teatrólogo, nosso grande ator e teatrólogo, diretor de teatro, que nos deixou recentemente. E o Augusto Pontes, né? Eles também produziram. Rapaz, que Mas fazia o Rio- movimentar. e o Aderbal, ele foi ao Rio de Janeiro, né? Quando fez a gravação, só tinha esse estúdio Orgacini, né? E era gravação única, né? Todos baixista, pianista, e agora tinha que ser de primeira, como Tinha se que diz. acertar, né? E aí, ele, quando terminou o disco, o que ele fez? Eu vou ao Rio de Janeiro e vou fazer o vinil. Na época isso era uma loucura, né? E era, né? Uma loucura. E o Aderbal voltou com essa película, né? Fantástica. Que aqui tem umas histórias interessantíssimas, né? Aqui tem Roger Rogério, Wilson Cirino, né? Assim, Rai Miranda interpretando Esquina Predileta, né? A Beatriz Fiuza, a Isaíra Silvino. E interessante aqui tem a Lúcia Arruda e também tem o Sérgio Pinheiro. E aqui Ricardo foi a Bezerra. primeira gravação do Fagner também, né? Primeira gravação dele, Luzia do Algodão, dele do Marcos Francisco, né? Ele Que a Isaíra Silvino, ele que queria cantar, era mas foi a professora que era Isaíra. professora dele do Colégio da Piedade que gravou, né? Foi exatamente. Ótimo, né? E esse disco aqui é fantástico, né? E é um disco muito bacana. Eu tive o privilégio de ser presenteado pelo próprio Aderbal. Eu entrevistei. Puxa, que Ele coisa disse, você tem esse magnífica. disco? Aí fui lá na casa dele, lá dentro, e disse, pegou o disco e me deu, né? Tem uma outra curiosidade E aí, o que chama a atenção de você para esse disco? Quando você encontrou esse disco. Rapaz, E geralmente alguns pesquisadores, né, Alain? Eles colocam esse disco aqui, na verdade, esse disco aqui, como o primeiro disco da música popular cearense, aí, Levi, tá certo? Mas, na verdade, esse aqui foi de 69, né? Esse disco aqui, né? Que o Roger canta, inclusive, fantástico, Bye Bye Baião, né? É do Festival Nordestino. Infelizmente ele não pôde ir Ele e o lá. Dedé Evangelista. né? Chamou Lauro Benevides. Lauro Benevides, né? Foi. O Rai Miranda cantou a versão daqui, parece que Foi, lá defendeu no festival, no festival, exatamente. né? Foi E classificado. ele foi interpretar lá em Pernambuco, né? Se não tô enganado. Foi, E exatamente. aí o festival acabou produzindo esse disco, né? Um disco fantástico, histórico também, né? Fantástico, né? É muito difícil. E Mocambo, né? Foi gravado uma no música Recife. muito bacana, Bye Bye Baião, né? Que foi feita no programa Proposta, né? Quando eles estavam em Exatamente. São Paulo, entrevistando lá com o Pica-Pau, tinha um programa que eles chamavam convidado e a galera do Ceará, o Roger, o Ednardo e tal, e eles tinham que compor uma música que tinha uma relação com a história, né? Mas são dois discos maravilhosos, né? E Belchior. E quando você foi ouviu esses influenciado. discos, você ficou impactado? Quem lhe apresentou? Como é que você chegou a esse disco para gostar pela música cearense? Por isso que eu estou falando dessas questões. Eu andei fazendo uma pesquisa bem profunda antes de ver e ter a oportunidade de achar, entre outros discos que estavam lá para vender. O seu livro, por exemplo, foi uma referência. Já falava sobre isso. Um livro do Pingo de Fortaleza também, da origem do que a gente conhece hoje, o pessoal do Ceará, foi muito a partir desse movimento. Né? O Festival de Música de 67, 68 aqui, baseado no que estava acontecendo lá no Rio e São Paulo, estavam fazendo seus festivais, criando suas coisas aqui, muita coisa de vanguarda, Rod. E aí, quando eu vi esse disco, eu não acredito, porque eu já sabia, já tinha conhecimento da existência disso. Eu comecei pelo normal, pelo óbvio, né? Lendo, fui impactado ouvindo. pelo Fagner, fui impactado pelo Belchior, Ednardo, são os tripés da música cearense que a gente entende para o pessoal do Ceará, moderna, né? Inclusive, Alain, esse disco aqui, só para uma curiosidade para os ouvintes, né? Esse disco aqui do Aqui no Canto, em quantos festivais? Isso aqui foi 68, né? Inclusive não houve a final do festival, né? Há uma curiosidade sobre isso, porque uns dizem que quando a segunda fase, a final quer dizer, ia ser feita no dia 23 de dezembro, após o AI-5. E a transgressão deles nos ensaios, no bar que ficava próximo ali à escola Jesus Maria José ali, né? Que foi um festival, foi ali também. E aí houve um problema, porque os militares não queriam deixar ver o fim do festival, aquele negócio todo. Um festival sem vencedores, primeiro, segundo, terceiro. festival- O Fagner disse que ele venceu por aclamação, né? Aclamação. Pelo O festival público. é carregado de contradições, de coisas interessantes, na memória deles, obviamente. Né? Outra coisa importante é que enquanto os festivais lá estavam na televisão, né, a Excelsior, a TV Record, especialmente a TV Record, aquele bando, os festivais e tal, aí esse festival foi na Rádio Assunção, né? Contraditoriamente, nosso festival de música, que é emblemático, é feito pela rádio, né? É muito bacana de saber disso.
E aí depois eles vão embora, né? E na época o Pete veio para se tratar, né, de uma tuberculose. Foi. A Aí foi Derbal morar ali trouxe, para o que era futuro, né? um dos tropicalistas. Ele veio com aquela bagagem nova, Pete. um violão bem Gilberto Gil, né, segundo o Tocar Ricardo com a caixa de Bezerra. fósforo, batendo Ele violão, né? batucava, chega a arranhava o Um violão batuque, todinho, né? segundo o pessoal da época. Mas influenciou, o Fagner foi Ave influenciado Maria, por ele, né? Gostava de ver ele tocar. Até hoje diz que A batida, aprendeu o a swing. tocar olhando, a né? batida do swing. Porque quem tocava bem na época, assim, Cirino, e tudo, era um violão mais clássico, de conservatório e tudo. Inclusive, uns, ela dizia que o Pete foi programado para ganhar o festival, né? Aí foi uma discordância entre os jurados. É muito legal essa história aí. Exatamente. E Belchior, não sei se foi nesse ou já foi no segundo Cearense, teve a música Espacial. Foi no Ele quarto foi festival conhecer da 10 anos depois. Popular do Ceará. Foi, né? Espacial. Pois é, Quem cantou foi a Lúcia Menezes. Também não teve a música classificada. A Lúcia Menezes cantou, que Foi. cantou a canção. Uma menina novinha, né? bom. De menor de idade. Depois... Mas, Alan, e aí eles foram embora. Aí você pegou um disco aqui que é emblemático também, né? Aqui, porque esse disco aqui, inclusive também tem outro aqui, tem um menor, que é o do, pronto aqui, né? Aí o Cirino vai, né? E tem um disco que eles, pronto, o Fagner faz esse disco aqui, né? esse da Cavalo RGE Ferro, veio o primeiro, Amém, né? Com Fim do Cirino. Mundo, 4 graus, com Cirino. Então, O anterior, esse é da RGE. esse aqui é do isso. Fagner, esse aqui é do Copa Fagner. Luz. Inclusive música com o Dedé Evangelista, né? E aqui, o Chão Sagrado, né? Do Rod, né? Assim. E uma coisa interessante, porque Esse aí, pronto, esse aqui foi o disco do Cirino com o Fagner. Primeira dupla, né? O Fagner não começou só a carreira, né? Começou com o Cirino. E essas produções começaram a vir nesses discos, né? Foi. E esses artistas começaram cada um a tomar suas posições, né? Belchior Suas formas de fazer música. conseguiu vencer o festival, né? Com a hora do almoço lá. Isso. E aí deixou todo mundo oriçado. O Fagner conseguiu gravar com o Cirino esse compacto. E O Jorge aí, também, o Jorge Melo também acaba também gravando o disco, né? já na Poligram, né? Assim, Que era era- um dos selos da... Que é piauiense, né? Que fazia parte do pessoal do Ceará, né? Então tem muitas histórias para contar. Mas, Alan, me diga uma coisa, aí você começou a compor como? Você começou a ler, gostar, e aí conhecer os artistas, enfim, ouvir Fagner, Inácio, Belchior, a galera toda, Roger, e tocar violão, e compor. Como é que foi essa história aí de tocar violão? Começou cedo, assim, por volta de 2010, por aí. Só que aí eu me aventurei a ter coragem de mostrar, mais na brincadeira, né? Como eu falei do Bloco Sanatório Geral, lá a gente começou a mostrar as nossas composições e era mais coisas satíricas, né? Marchinhas, frevo. E foi ficando a sério, vamos dizer assim, liricamente, A música mais começou a virar uma trabalhada, coisa as séria, músicas, né? Até chegar no que a gente compõe hoje, né? Que é uma coisa mais existencialista, uma coisa mais a sério. Reflexiva, né? também. Mas para a gente pegar, ouvir, prestar atenção e ver. Mas sem perder, sem ficar chato. Né? A gente tenta sempre manter a animação, que a música ela tem que sentir, bater e também dizer algo, algum tipo de emoção, seja ela triste, seja ela uma emoção de saudade, de alegria. O difícil é fazer essa canção, a letra e música, que tem esse caráter, que pegue todos, um caráter universal, né? Que todos por escutem isso aquela que eu- música e sintam aquela densidade, aquela intensidade da canção, né? Sem que entenda, às vezes, uma palavra sequer da música, né? Eu gosto muito de parcerias com letristas. Eu tenho parcerias com Jorge Melo, tenho parceria com o G. Leandro, com poetas cearenses como meu xará Alain Mendonça, tenho com Carlos Nóbrega. Carlos Nóbrega, eu cheguei quando eu conheci esse poeta. Pra você ter uma ideia, tem 105 músicas com ele, Com ele? fora os esboços. Então você gosta de compor a música, você faz Melodia. música. Na verdade, você é um É o meu compositor. forte. Eu Por isso que adoro você ver. gosta dos poetas, dos letristas. Atualmente, 95% das minhas composições já foram inspiradas por letristas que eu apenas arrumei um jeito de cantar e recitar aquela poesia. Claro, mudando um pouco aqui e ali, né? Dando a minha cara também. Tem uma que você gosta mais de tocar, que pode tocar pra gente aí? Mas uma desse disco que a gente lançou ano passado. Ano passado. Fizemos shows ali no Esquina Brasil, no Centro Cultural Banco Nordeste.
Tem participação de Pantico Rocha, tem participação de Allan Kardec. Pantico Rocha, para quem não sabe, ele foi até a pandemia baterista da Lenine, da Maria Bethânia, atualmente está com Lenine e tudo. Tem seu trabalho autoral também, grande parceiro. Grande Paulo músico. Araújo, grande vencedor de festivais. Aí tem uma que... E o disco foi feito ano passado. Exatamente. Legal. Mandou prensar. Bacana. A voz e o verso, né? É. Carlos Nobre. E o Carlos Nobre, que você conheceu como? A partir de quem? Rapaz, Ele é um grande isso- poeta, né? É grande poeta, grande poeta. Como é que foi esse Desde encontro? 88 que ele publica. Eu conheci através do Eugênio Leandro. Foi? Rapaz, cara, que tal variar? Vamos te apresentar aqui. Aí mandava alguns poemas. Puxa, eu fui impactado. Teve um que ele mandou que eu já fui lendo, cantando, né? E Isso aí eu existe. disse, rapaz, eu vou lhe apresentar. O Eugênio Leandro, para quem não conhece, também é um grande músico. Tem vários discos gravados, consagrados. E nos apresentou. E ele foi atrás de conhecer meu trabalho, eu fui atrás de conhecer todos os livros dele, devorei. E foi música atrás de música. Durante a pandemia, a grande maioria. Foi quase todas Muitos as artistas músicas. fizeram muitas canções na pandemia, né? Por isso Aquela que solidão, aquela tristeza intensa, aquela intensidade. A fuga sempre é a música, né? Nos alimenta, nos faz foi o que me mais salvou. vivos, né? Foi, Por exemplo, alguns amigos meus fizeram várias canções, né? Você também deve conhecer, você fez, né? teve pouco trabalho externo, né? Porque estava todo mundo tendo que ficar em casa e respeitar, né? E ficou difícil. Então a gente começou a compor, dar vazão a muita coisa. Saiu muita música boa. Pois esse disco aqui, são 12 canções, né? Do lado do A6, B6 também. Legal, Alain Moraes, Carl Talmack. Carl Talmack ele é músico, é filho do Nóbrega, é isso? É filho do Nobre. Ele tem os projetos dele, né? A banda Las Cousas. Las Cousas. E ele tem os projetos dele também, muito bacana. Um rapaz produtor, multi-instrumentista, fantástico. E deu uma força. Legal. Poxa, que legal, Pois é, você parabéns. musicou meu... Viu, Levi? Esse disco aqui, você vê que ele ano passado, né? E que legal, Alain. Aliás, é um presente para você. Obrigado, Pode que ficar bacana. a sua Obrigado, coleção. obrigado. Vou trazer o encartezinho, que eu acho que ou eu tirei aqui... É que você atrás com autógrafos, né? É o Saulo Mas, assim, Ellery, que fez todas essas Foi uma ilustrações. ilustração bacana, né? E interessante, vinil, né? Eu acho bacana você não abrir mão do vinil, né? Não há. É mais caro, bem mais caro, né? Muito. Muito E mais caro. e a tiragem mínima Voltou é a- 300, vai- 300 voltou a- unidades. Voltou a ser objeto de... É porque glamuroso, hoje né? em dia o CD ele virou praticamente um cartão de visita. Tem muita gente, tem mais gente que eu conheço, toca disco do que toca CD. Ou seja, a maioria Inverteu, das né? pessoas é Spotify. Logicamente eu lancei no Spotify também Alain Moraes e os Doidos da Asa, que é o canal que eu já tinha lá. Tá lá para quem quiser conferir, Spotify, tá no YouTube também. Pode repetir, né? Alain Moraes e os Doidos da Asa. Bota lá na busca que vai aparecer o primeiro EP, que eu gravei com BD, Moacir BD, a turma Legal. bacana, e vai estar lá esse disco também. E Alain, e aí- dessas canções aqui? Você gosta? tem- Pode fazer uma pra gente, ou duas aí pra Vamos lá, gente? vamos lá. Tá aqui uma que eu gosto bastante. Qual é a canção? Me dê, se eu sentir, me dê. Vamos lá. Me dê se eu sentir fome, o amor passado no pão. Se eu sentir sede, me dê amores de sua quartinha. Se a morte eu sentir, então conceba por mim uma lágrima. Me dê um pouco d'água que sai de suas conchinhas. Amor, me dê seu segredo, seu tempo, sua ilusão. E suas pernas deitarem em outras pernas que vão. Ó amor, maneje os punhais e mate o amor de paixão. Então se eu sentir, me dê, por aí vai. Se eu sentir, me dê.
essa é sua? Quem minha. mais? Minha com o poeta Carlos Nóbrega, tá aí nesse com o Nobre. disco. Acho que são 90% de música de vocês, ou são, não, são 12, Mas 11, são... Tem uns 105. Só tem uma de E está exceção, saindo né? um outro disco também, que o Jean-Michel, que participa da música que saiu até no Festival de Jean-Michel. Fortaleza, foi Teclados, né? classificada. Violão, né? Não foi para a final, infelizmente. Muita coisa aconteceu no dia da apresentação, rapaz, até a barguilha abriu, no meio da apresentação aconteceu. Mas, enfim, não deu certo ir para a final. Mas tem uma música aí que o pessoal gosta muito, é a música de trabalho, né, vamos dizer assim. Legal. Nós temos aqui, né, Levi, umas imagens, né, Levi? Do Alain. Passa aí, Levi, por favor. Pronto. Esse show é de onde? Esse show foi o lançamento do disco no Esquina Brasil. Foi muito bom, deu 350 pessoas nesse dia. Foi a casa disse que lotou. E estava com uma banda muito boa do Vitoriano, o Bruno Rafael, que aparece aí, que é um guitarrista excepcional. E uma banda muito boa, a Isis, cantando também, participando. Participação do Paulo Araújo, muito bacana. Legal. E esse aí foi na época do sanatório, né? Isso aí também. Isso aí é com um bloco chão na praça, né? Abrindo para os transacionais, tocando disco. Isso aí foi do lançamento do livro, recente, lançamento do livro do Edinardo. Eu já colocando uma música lá para ele. Legal. Tem essa faceta do DJ e da composição, né? Que está cada vez mais dominando. Infelizmente, profissionalmente, você fazer um trabalho autoral é difícil. É difícil. Eu tenho notado, deixa aí, Levi, ó, essa aí. Eu tenho notado, ele com um DJ, eu tenho notado que você é um DJ diferente. Assim, você não fica com aquela. Você toca essencialmente a música cearense, nossas canções, né? Canções. E nordestina, e música brasileira de boa qualidade, né? Canções. Na verdade. E você vibra, você canta lá, ali fica na tua lá, chama a atenção da galera, mas sem agredir o público, sempre som alto, aquela coisa, sem fazer aquela coisa do disco, como é que os DJs fazem, aquelas fica puxando, sampleando ali, né? Fica aquela bateria eletrônica, às vezes Isso. a pessoa está ali para jantar, conversar, e aí a gente não quer disputar nesse sentido, a gente quer chamar a atenção, mas de uma forma, com todo respeito aos colegas DJs que fazem festa, boate, show, para dançar, inclusive tem esse trabalho também, mas essencialmente com vinil, o foco é mostrar a música que as pessoas querem ouvir e as músicas que você gostaria que as pessoas conhecessem também. Já que você falou nisso, qual a música cearense, dos grandes cearenses aqui? Certo? Lá, Edinardo, Belchior, Fagner e outros cantores aqui que tocam no rádio, né, como Davi Duarte e tal. Tem alguma música específica que te chamou a atenção, que depende do bar, do restaurante e tal, ou no próprio Cantinho Frango, que você bota para tocar ali, as pessoas se tocam, as pessoas pedem mais? Tem alguma incidência, alguma observação? Atualmente, tem os momentos, tem as fases, né? Para minha surpresa, é uma música do Quinteto Agreste, vou até lembrar aqui dela, né? Do Quinteto, né? Do Arlindo, Isso, rapaz. Marcelo Mendonça. Tony Maranhão participou também. Agora me fugiu a música. Mas, enfim, mas ela é pedida, então. Não, pedido sempre. Depois do bloco chamado Luxo da Aldeia, já mais animados, assim, as versões, as músicas de carnaval do Edinardo são muito pedidas, Carneiro, claro, cartaz do Fagner, dos grandes, né? Mas normalmente, para minha surpresa, cada vez mais Cirino, Wilson Cirino. Cirino. E o Massa Feira. O pessoal pede muito músicas desse disco, Massa Feira. O Massa Feira aqui, para quem não conhece, né? Nós já, inclusive, já mostramos aqui falamos com o Edinardo, né, sobre o disco. Mas isso aqui é uma relíquia, né? Porque é um grande álbum, na verdade, com a participação de muita gente, né? Edinardo, junto com Augusto Pontes, foi quem Augusto realizou Pontes tudo. também, de novo, né? Fazendo a produção com ele, realizando o Roger, né? O Estelinho Vale, né? Tem também aí. E eles produziram, e aí vem Mona Gadelha entrando aparece aqui também, Lúcio Ricardo e tantos outros, né? Assim, os irmãos do Edinardo, o movimento underground, o pessoal mais roqueiro, blues, que estava rolando na cena cearense também. A cena cearense. Juntou todo. Então a galera sempre está pedindo, ainda bem, né? E eu tenho curiosidade, esses mais jovens, essa turma mais jovem, né?
que não é, obviamente, dessa geração, e não tem obrigação também de saber dessas canções, quando você vê um jovem desse se aproxima de ti, acontece isso, você tá tocando lá, aí chega um garotinho, uma garotinha de 18, 19 anos, olha que música é essa, eu adorei essa música, essa música curioso, de quem? Acontece isso? Muito, muito. E o curioso é que como eles vieram por outro caminho, não o nosso normal, que a gente vai conhecer os clássicos, né? Caetano, Chico, Gil, sim. Eles parece que já vão nas raridades, eles já conhecem o mais difícil, né? Essa é a sua percepção? Né? E é curioso. Então já vão perguntando quem é Cirino, quem não sei o quê? Já. Já vão perguntando os primeiros, esse primeiro compacto do Fagner, o compacto duplo, sem ser o com Cirino, a Maria, o pessoal, puxa vida, tu tem isso aí, eu fico abismado deles conhecerem. E você sabe disso, né? 4 Graus, que foi uma música que até ele participou do festival FIC. E você sabe do FIC, né? 4 Graus. Né? Diz o Fagner que nessa canção, a orquestra ficou muito distante dele e ele não estava conseguindo ouvir muito a orquestra e cantou praticamente sem ouvir a orquestra, né? Enfim, e não foi classificado, né? Mas a 4 Graus é dele do Dedé E dava um delay lá, né? Um delay. Dele e do Dedé Evangelista, professor de física da Universidade Federal do Ceará, um grande letrista, né, o Dedé, é um grande cientista em atividade, né, assim. E essas casas eram muito comuns para esses compositores, frequentavam, faziam canções, tinham piano, violão. Na casa do Dedé tinha um piano, que eles se aproximavam de 3 de maio, ali perto da igreja de Fátima, que o Fagner era muito jovem, era de menor, andava por lá. Então havia essa relação, professor, aluno, todo mundo junto, né? Dava aula, tal. Efervescência ali da universidade. Né? Cultura fluindo ali, né? Direto, né? Coisa legal. Eu acho o Dedé Evangelista, cá entre nós, muito vanguarda. Junto com o Brandão, as letras mais revolucionárias, em 68 e 69, ele já falando de espaçonave, de coisas que na época eram ultramodernos, não eram normalmente tratados em músicas, que até então era muito música de lirismo, de paixão, de amor. E ele já, como os tropicalistas, já dava sua modernidade e influenciou todo mundo. Influenciou o Belchior, influenciou todo mundo que foi lá para fora, que é uma coisa que Edinardo, inclusive, gosta de enfatizar. Não, nós surgimos juntos, não foi, a gente não ficou tão influenciado por Tropicália, até porque a gente não tinha acesso direito ao que eles estavam fazendo lá fora, que eles viam pelo festival. Fortaleza era uma provincianazinha pequenininha, né? Não tinha esse acesso todo, né? Você tem noção? Nessa época eles iam pegar o jornal ali na banca, na Praça Ferreira. Fausto, o Augusto Pontes, o Aderbal, para pegar o jornal que chegava de primeira mão à noite, para levar para o CA, certo, o DCE, para discutir a questão política, o que estava acontecendo na Europa, certo, do Partido Comunista, os filmes que estavam... Então tudo era muito difícil, era muito complicado. Muito difícil complicado. Acesso à informação. Não é como hoje não, você está aqui. E é por isso que, voltando à pergunta, a juventude está tudo aí. O curioso é como é que eles vão filtrando o interesse naquilo, porque por estar tudo fácil, mas é difícil você ser acessado. Porque conhecer esse disco, né? Tá lá no Spotify junto com milhões de outros discos, esse do Alan Moraes, né? Isso, as gravadoras fazem muita falta, né? Hoje é mais fácil você gravar um disco, mas é muito difícil você distribuir, ser ouvido. Isso. Inclusive, Alan... O pessoal conhecer, nem que seja para dizer é ruim, mas ter acesso e ouvir. Inclusive, esses 2 discos aqui, né? Esse aqui, ó, para quem não sabe, esses discos são interessantíssimos, né? Porque eles foram feitos mais ou menos na mesma época, não é assim? Não é verdade? E esse aqui é um disco produzido pelo Fagner, né? Assim, tá? Com participação de muitas feras também aqui. Um disco praticamente feito no sítio do Ricardo Bezerra, na Maraponga, não foi? Lá. Perfeitamente. Uma participação, inclusive, do Nato Luiz e tal, galera toda. Tem até o Geraldo Azevedo também, Geraldo né? Azevedo. Então, o disco Soro, esse aqui, o Massa Feira. Então, são 2 discos raros. Esse é um disco bem experimental, né? E ele vem acompanhado, olha que beleza, esses encartes, todos desse disco, Soro, que é Oroz ao contrário, né? É Oroz ao contrário, Soro, né? São os encartes, né? Do Zé Pinto, Otacílio, textos da época. Isso aqui é uma raridade, né? É porque tinham várias linguagens artísticas, né? Não só música. Foi morar em São Paulo, nunca mais voltou. Eu entrevistei em São Paulo, grande poetisa, né?
Antônio Soares Brandão, ele mesmo, com a própria letra dele. Poema de Capinã, ó. Capinã, os tropicalistas, né, aqui, tá certo? Isso aqui é uma raridade. Você tem essa raridade, rapaz. É melhor não com todas as lâminas, né? É melhor não deixar essas lâminas por aí, não, viu? Aqui é o tipo de coisa que para colecionador, o cara pega aqui, ó, canoa quebrada, né? Nessa época, canoa quebrada. Olha, o próprio punho. A relação dos hippies e canoa quebrada, não é verdade? Então. Conflito escrito, o próprio punho, com a cifra das músicas, Conflito é aquela música que o Fagner gravou, né? Ai, meu coração que não entende. Tá aqui, o próprio compositor escrevendo. Como é que tu conseguiu isso, Alan? Você é colecionador, né? Era oportunidade. Um dia que eu estava lá na feira, tinha um dia que não tinha nada, mas tinha um dia que tinha. Alguém desfazia, né? Dessas coisas. Muito bacana. Magníficas. E a galera Patativa da Saré também, né? Patativa da Saré também participa disso. Então é uma coisa muito bacana. Também foi para o Massa Feira. Massa Feira também. E muita gente não conhece essa produção, né? Nossa musical, cultural, de suma importância, né? Reconhecida no Brasil todo. E aqui parece tudo muito desapercebido, né? Os livros também não são muito lidos, as pessoas não têm esse projeto musical cultural nas escolas, né? Assim, uma coisa muito solta, né? Será para ter um projeto musical. Na verdade, não só musical, teatro, artes plásticas, músicas, porque a nossa música ela é muito, muito complexa, tem uma história belíssima, né? E pouco contada, pouco falada, né? Assim. Por isso é muito bacana você estar aqui, a gente está batendo esse papo isso. Também, né? Porque chegar nas escolas, isso aí eu acho que poderia estudar a história da arte cearense, a arte contemporânea, não só nas universidades, né? O Pedro... Isso fica restrito na universidade, as pesquisas. Eu mesmo fiz trabalho na universidade. A rádio universitária... Mas parece que é muito apartado, né, da sociedade. A rádio universitária é que heroicamente ainda toca os artistas, toca o meu disco, por exemplo, entre vários outros artistas atuais cearenses. É muito difícil você ter um canal para chegar, né? Televisão aberta, assim, por isso que eu agradeço mais uma vez a opinião. Vamos aproveitar, né? Já que você está aqui. Desse do seu disco, né? Voz e Verso, né? Isso. É uma outra canção que você gosta de cantar, que as pessoas gostam de ouvir. Deixa eu ver aqui. Né? A do festival, né? A do festival. Vamos ver aqui. Vou botar aqui o... Opa, pronto. Viemos do Mar, uma homenagem à Ponte Metálica, à Praia de Iracema. Viemos do mar, viemos do mar, temos do mar a mesma impaciência que se sacode meu corpo todo. Aprendeu com ele e seu sal, então eu subo. É na pele a minha maresia, é na ponte que vai mar adentro, ele detera os meus passos, pra que eu sinta 3 vezes que a vida é febril, correnteza. E ali joguei minha incerteza na muralha da ponte, em luta com o mar que corrói. Demorarei os meus olhos na febre do sol que se esvai, que mergulha e se põe, que mergulha e se vai, que mergulha e se põe, que mergulha e se vai. Viemos do mar, viemos do mar. Maravilha, maravilha. Agora você me dá uma nostalgia, porque a canção, e você falou da Ponte Metálica, domingo eu peguei a bicicleta, fui dar uma passeada por lá,
Me deu uma nostalgia, porque assim, mas eu fiquei alegre, sabe? Ali no Cais Bar, calçadão ali, tirar aquelas pedras ali e avançaram, né? O mar ali e tal. E virou um banho, né? De barracas e tudo na areia. E cheio de barraquinha ali na frente do Cais Bar, assim, domingo às 5 horas, pai, lotado, muita gente chegando, gente saindo. Agora Calçadão é a lotado, praia né? dos Assim. crush agora, E né? aí, mais na frente, na Ponte Metálica, né? Você cantou agora, né? De novo, virou uma praia que eu não sentia com barraquinha, muita barraca, tudo. E eu fiquei olhando assim, o que era Cais Bar, são barzinhos ali no cantinho, e fiquei pensando. Eu conheci. Fiquei, Não tinha um calçadão ainda, né? Era não, só era só aquela terra areia. batida. E A as gente tinha que pedras. esperar a água, a maré baixar um pouquinho para poder entrar na ponte metálica, que era só aquela parte ainda. E aí você vê a ponte, as pessoas na ponte lá, reformada, tá, tirando fotos, vendo o sol se pondo, aquela coisa. Mas eu fiquei alegre por isso, né? Porque as pessoas retomaram de outra maneira aquilo, né? Se apropriaram, né? E como ela fica mais próximo do centro, você percebe que é um outro público, outras pessoas que estão Tá bem diversificado, né? né? Diversificado, né? Assim. E que bom, E gente, realmente. turista vindo bater foto, gente saindo da praia, gente entrando, né? Que legal, porque né? no começo de 2010, por aí, estava muito acabado. Muito acabado, né? Ninguém andava. E a gente ali, também tocava violão ali nos anos 80, meados ali dos anos coisa 80. boa. Aí ia para fundar o Pirata, na Inovação, e sempre tinha aquelas cordas no fundo ali pro lado da praia, né? Você vê o show. Aliás, eu vi muito show na grade. E a gente via a gente chamava de era grade, menino, o show da grade. Né? O show, a primeira vez que eu vi Belchior foi na grade ali. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi a Cássia cantando. Eu estava ali por ali e vi aquela voz. Eu disse, mas que voz linda, que voz é essa? Aí cheguei Única, ali né? e fiquei olhando, né? Quem é essa mulher? Ela era loura, né? De vestido, né? Assim. Aí disse, rapaz, Cássia é ela. Aí, com aquele nome, eu fui atrás de um disco, comprei todos os discos dela a partir daí, né? Fantástico, Legal, né? fantástico. Então havia uma coisa muito bacana, muita memória ali, né? Ali, principalmente o Estoril, né? Já do tempo dessa turma aqui, já além que era mais no Mucuripe que eles se reuniam, mas também no Estoril eles se reuniam. No Baduaniz, né? Era. E o Estoril interessante. Você falando do Estoril, eu fiquei observando o Estoril parado ali, né? Aquele equipamento parado, pleno domingo à tarde, fechado. E visivelmente uma coisa protegida, tal, que é uma coisa de memória, de patrimônio, mas parado, né? Sem atividade, né? Chega choca assim, né? Difícil. Aquela população toda transitando ali, curtindo, dançando, né? Bebendo, brincando. Eu acho até que funciona uma secretaria lá, se eu não me engano, um órgão público. Aquele órgão parado ali, né? Uma pena. Sem ninguém um guia para falar alguma coisa. É estranho, né? E ali era uma Inclusive, vitalidade. eu acho que a prefeitura devia se preocupar um pouco com isso, né? Colocar guias para falar, para explicar, tal. Não sei. O centro da cidade também é visível, a gente percebe essa falta, né? Isso é interessante, um alerta para a nossa cidade. É a quarta do país, né? Seria bom ter essa percepção, né, de turismo, porque o turismo está em todo canto do mundo. E a gente tem que, não só praia, né? Não só praia, mas nosso equipamento, a nossa cidade em si. Alan, e desse disco ainda, alguma outra canção que você gosta de cantar, que você acha legal? Deixa eu ver se eu... Pode ser alguma do que eu esteja... Deixa eu ver. Rapidinho. Vamos lembrar. Deixa eu pegar o disco aqui. Pode puxar aqui. Qual disco que é? Esse aqui? Vamos lá. Pronto, o seu disco. Olha aí, rapaz. Alan. Voz e verso. Olha, pode ser essa aqui que eu Pode já está no novo disco, né, que ele está lançando, na verdade. Porque essa ficou de fora, infelizmente, do disco. Isso acontece, né? Acaba uma ficando, duas, três ali. E é bom, porque ficam mais canções pro próximo, né? É mesmo. Essa aqui Qual o nome dela? Tem nome? É Meu Dia. Meu Dia? É Como Foi Meu Dia, né? Essa aqui também é muita memória da pandemia e tudo, mas ficou bacana. Vamos lá, vou tentar mostrar aqui para vocês. É meia-noite, estou vazio. Meu dia foi uma flor que não abriu. Meu dia foi uma flor que não abriu. Teria sido amarela e súbita flor. Teria dado trabalho ao vento e às abelhas.
teria dito não à indiferença das horas, mas não abriu. Meu dia foi uma flor que não abriu. Meu dia foi uma flor que não abriu. Passou com o silêncio dos grãos de areia. Não houve protesto, nem houve paixão. Não tive raiva, nem dei resposta aos fascistas do dia. Mas não abriu, não houve fé, não houve nada. Meu dia foi uma flor que sem abrir caiu. Meu dia foi como a flor que sem abrir caiu. Meu dia foi uma flor que sem abrir caiu. É meia-noite e eu estou vazio. Legal. Alan, você falou da música, do fascismo e tal aí. Eu lembrei ontem, né? O Papa, novo Papa, né? Ele chega aí, passa o meu pontificado, né? E homenageando, né? O Leão XIII, né? Tanto que ele se autodenominou de Leão XIV, né? Fazendo uma alusão, em homenagem à encíclica Rerum Novarum, a nova regra da igreja, a abertura da igreja, né? Na verdade, essa nova regra quer dizer a preocupação daquela época da Revolução Industrial, o capitalismo, a exploração do trabalhador, a mão de obra, os trabalhadores, e a igreja toma partida, na verdade toma posição, né? Nem quer a exploração do capitalismo, nem quer a solução pela revolução do manifesto comunista. Aí eu fico pensando, sabe? O Papa que nos deixou, Francisco, deve ter morrido triste, né? Por não ter contido essa violência das guerras, né? Israel, e Hamas, Ucrânia e Rússia, né? Assim, e esses fascismos que estão crescendo nos países, né? Assim, nos assusta, né? Isso você está tocando aí, né? A gente fica... Sim, e o Papa entrando muito agora, impactado. como é que ele vai pegar esse mundo também sem decisão, cheio de problemas, né? Porque está cada vez mais forte a volta Toda a força do nazismo, do fascismo, da violência contra o imigrante, contra as pessoas. Gaza está havendo um massacre, né? Ali a guerra ali é um massacre, né? É porque a guerra ela tem que ser entre exércitos entre países, né? Como Ucrânia e Rússia. Lá, o que se diz? Que tem um Hamas e diz que tem 50 reféns. E por isso está dizimando toda a população de Gaza. E já decretou publicamente que vai retirar todo mundo, Gaza e Cisjordânia. É uma pena. E ninguém diz nada, ninguém fala nada. Inclusive, tem uma música aqui desse disco que é sobre a violência policial, a violência das guerras. E que isso sempre me dói muito. Eu peguei uns poemas do Carlos Nóbrega e botei o meu sentimento ali, a gente musicou também falando sobre... Porque você falou uma coisa verdadeira. Uma guerra é quando existem dois países estabelecendo um confronto armado, né? Assim, e você falou bem, no caso da Ucrânia, foram retiradas as mulheres, as crianças, os velhos, ficaram os homens para a guerra, né? Assim. Gaza não, uma estreitinha faixa de terra, né? Assim, que milhares de pessoas morando, que são se retiradas dos seus lugares, bombardeiam em cima de crianças, hospitais e tudo mais. E ninguém diz nada, ninguém fala nada. O novo Papa, Querem retirar o pessoal de uma terra milenar que pertence a eles, que eles estão lá também, na verdade. Acredito que vai conseguir trazer a humanidade de volta. Eu acho que o Papa ele é muito conciliador. Muito triste. Mas, Alan, eu tenho observado também que você faz lá no Cantinho do Franco, você tem muito contato com artistas. A gente vai mostrar aqui depois, o Levi, você tem várias fotos com vários artistas, né, assim, foto com o Roger, foto com N artistas aí, que você se abraça, é amigo e tal, essa galera toda, né? Esse convívio é muito bacana, né, Alan? E qual é a música cearense que mais você assim, gosta de ouvir? Tem alguma, duas, três que você... Eu tenho, que você ouve, bate assim, que você se sente cearense, você gosta de... Daquela fase do final dos anos 70 do Fagner, é muito impactante.
Tem uma que é do Massa Feira, pronto, desse Massa Feira, que é do Graco. Do Graco? Que eu acho que tem uma imagem, eu acho que eu estou até tocando com Chico Pio, saudoso Chico Pio. Grande artista, e a gente cantando, que eu descobri que ele gostava dessa música também. Vou tentar fazer aqui pra gente. Sei que ninguém parte as flores, ou um girassol cantado em seus segredos, e ninguém lhes anda ao norte, ou lhe pede a mão para vencer o medo. Guardo calado no peito um anjo semi-morto que vive sozinho e que desce as horas tristes, mas semeia o vento da eterna aurora. Estou só, não quero risos secos, não quero nem amar, não quero nada que me dê desventura, de chorar pelos cantos e de pisar a lama do desgosto. Não quero nem amar, não vou queimar as ilusões nas cinzas do que restou de mim. Linda canção. Alain, meu querido, foi um prazer tê-lo com a gente aqui no Entre Nós, esse bate-papo, falando de cultura, falando de músicas, falando de discos emblemáticos, históricos, né? Você é um grande colecionador. Meu irmão, obrigado por tudo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço todo mundo da equipe da Opinião, o pessoal que faz o áudio e tudo, todo mundo que está assistindo em casa. E vamos lá, Cantinho do Frango, vamos lá ouvir música, prestigiar os artistas cearenses, tem muita gente boa. E lá a gente bota também os contemporâneos, pessoal do Cidadão Instigado, pessoal que anda fazendo música. Legal. E agradecer aí. Valeu, meu querido. Muita paz.